Meus amigos, simplesmente está circulando por aí essa imagem com vários anúncios de várias séries do universo de Round 6, né? Como se fosse algo parecido com o Marvel Studios. Então, pô, tem o Round 6 americano, tem a terceira temporada, tem até o Round 6 dos anos 80, tem o Round 6 2.5, tem um Round 6 World, né? Como se fosse o global. Mas e aí, será que realmente essa imagem é verdade? Será que isso realmente vai acontecer? Mas não só isso, né? No vídeo de hoje a gente vai comentar também uma declaração do criador de Round 6, que ele disse que os jogos na Coreia oficialmente acabaram, tá? E isso tem repercussões. E simplesmente a galera já está teorizando com ótimas teorias que eu vou trazer aqui hoje, que o frontman, né, o In-Ho, ele vai aparecer no Round 6 americano, na nova série de Round 6, velho. E simbora comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Hello my friends, Geek na voz, e caso você seja um fã de Round 6, provavelmente você já deve ter se esbarrado com essa imagem em algum momento, né, que mais parece os anúncios da Marvel Studios, só que desse caso é Round 6, né, como se fosse um multiverso de Round 6, onde tem várias séries conectadas e que vão ser lançadas em breve. É uma espécie de cronograma com os próximos lançamentos do universo de Round 6, e entre os projetos confirmados a gente tem a terceira temporada de Round 6, que esse daí já foi lançado, tem o Round 6 americano, né, para o outono de 2026, e esse daí para mim tá mais do que confirmado, tá? Não é oficial, mas daqui a pouco eles devem anunciar, porque apareceu a Cate Blanchett, né, eles lá nos Estados Unidos, enfim, deve rolar essa série. E o principal, que é o Squid Game, né, o Round 6 World, né, pro inverno de 2028. Nesse aqui, tudo indica que a gente vai ver o cruzamento de diferentes realidades dos jogos, né, ou seja, participantes de várias nacionalidades, talvez campeões anteriores, VIPs globais e até uma possível rebelião internacional contra o sistema. E ainda tem mais dois projetos intermediários, né, que nesse caso seria pro outono de 2026 e o outro para primavera de 2027, né? Uma espécie de Squid Game 2.5, porque eu não entendi isso até agora. Essas duas séries ou produções não têm nomes revelados ainda, mas isso tudo é como se fizesse parte da parte 1 do multiverso de Round 6. É o que eu disse, é igual a Marvel. E cara, a primeira coisa que salta aos olhos, como eu disse, é que a terceira temporada de Round 6 terminou dando pistas do que vem por aí. Simplesmente uma mulher misteriosa interpretada pela Cate Blanchett em solo americano. Então essa série eu garanto a vocês, 100% confirmado, que em breve a gente deve ter o anúncio oficial do Round 6 americano, que inclusive vai ser dirigido pelo David Fincher. Isso daí tá quase 100% confirmado. Agora, as outras séries dessa imagem, desculpa decepcionar vocês, mas é mentira, cara. Essa imagem é fake. Obviamente isso daí é uma montagem, porque a Netflix não anunciou nada disso. Nem o Round 6 americano eles anunciaram ainda. Embora a gente saiba que vai ter, mas nem isso tem ainda o anúncio. Então assim, gente, desculpa decepcionar vocês, mas essa imagem, embora muito bonita, e eu espero que fosse verdade, mas não é. Isso é fake. É montagem. Agora, o que não é fake é que o criador de Round 6, ele disse que os jogos na Coreia terminaram oficialmente. Ou seja, será que a missão de acabar de vez com os jogos cruéis em Round 6 deu certo? A resposta do criador da série, né, o Young, é um pouco mais complicada do que um simples sim ou não, né? Pois no fim da terceira temporada, o Ji-hoon ele se sacrifica para poder salvar o bebê que nasce durante os jogos, enquanto o Jun-ho, o irmão do frontman, finalmente chega à ilha onde tudo acontece e consegue avistar a guarda costeira, né? Só que o frontman, ele acionou aquele botão lá de emergência onde a ilha iria se explodir em 30 minutos, deixando qualquer rastro que pode ter ali de provas e evidências simplesmente nas cinzas. Ou seja, não adianta a guarda costeira ou qualquer pessoa investigar, mas eles não vão achar nada. Absolutamente nada, porque tudo foi pros ares, véio. Só que aí o que eu disse anteriormente, a participação especial da Cate Blanchett no final da terceira temporada leva uma perguntinha muito simples. Será que esses jogos vão continuar em outro lugar? Pois durante o especial de Round 6 em conversa com a Netflix, o Young, ele confirmou que sim, as ações do Ji-hoon e Jun-ho realmente conseguiram acabar com os jogos na Coreia, cara, é oficial. Só que ele também disse que isso é uma metáfora do mundo real, ou seja, os jogos podem muito bem seguir acontecendo em outros países, né, como os Estados Unidos. E ele até complementa na entrevista, né, os jogos vão continuar até que tudo isso acabe, ou seja, ele deu a entender que tem como realmente derrubar essa organização. Não é impossível, como a gente viu com o Ji-hoon, tem um jeito, pelo menos ele disse aqui. E segundo o Young, dentro do universo da série, os jogos são organizados por um grupo específico, né, mas representam a lógica do mundo real, onde o capitalismo força uma competição sem fim, cara. E enquanto essa lógica existir, os jogos vão continuar. E o sacrifício do Ji-hoon trouxe um fim local, mas em outros cantos do mundo tudo continuou do mesmo jeito, cara. E ele até comentou, né, se tudo tivesse acabado ali, com aquela destruição da ilha, com o Round 6 coreano, não teria necessidade dessa série continuar. E ela vai continuar, só que nos Estados Unidos, dando a entender que não importa o país, os jogos vão continuar existindo, até que tudo isso acabe. Ó, ênfase nessa frase, até que tudo isso acabe. Ele meio que deu a entender que tem como sim derrubar essa organização, velho. Seguir que então, o que o fim dos jogos na Coreia significa pro futuro de Round
Round 6. E isso significa muita coisa, tá? Pois a terceira temporada termina com um tom mais complexo, né? Deixando várias perguntas no ar, e uma das maiores é: valeu a pena? Afinal, Ji-hoon e os outros personagens morreram tentando acabar com os jogos e proteger uns aos outros, e no fim só conseguiram pequenas vitórias. O bebê da Jun-hee foi salvo e os jogos na Coreia chegaram ao fim. Mas segundo o Yang, o capitalismo é um sistema que não para, então é impossível que os protagonistas mudem o mundo inteiro de uma vez só, né? E o criador disse, né, que os VIPs, eles têm dinheiro, poder e influência o suficiente para levar os jogos para qualquer canto do mundo, para qualquer país, cidade que eles quiserem, qualquer ilha abandonada em qualquer lugar do planeta Terra, velho. Ou seja, se a sede na Coreia, se a ilha foi destruída, eles podem ir para qualquer outro lugar. Eles têm dinheiro, têm capital suficiente para poder se divertindo com esses jogos brutais, velho. E a fala do Yang confirma que o ciclo coreano terminou e o Ji-hoon realmente conseguiu cumprir parte da missão. Só que a maldade por trás dos jogos ainda existe, talvez até maior do que antes, né? E é justamente isso que garante que a história de Round 6 ainda tenha muito chão pela frente. Mas será que realmente foi o fim dos jogos na Coreia? Eu levanto essa pergunta pra vocês, tá? Pois apesar do criador Yang confirmar que os jogos na Coreia acabaram, cara, será que a destruição da ilha foi suficiente pra encerrar tudo isso? E os VIPs são extremamente ricos, influentes e já operaram globalmente. É muito ingênuo pensar que uma sede só é o coração de tudo, né? Então, se o sistema continuar funcionando em outro lugar, a vitória do Ji-hoon vira só um alívio temporário, não uma solução de verdade. E o Yang, como eu falei anteriormente, ele disse na entrevista que a ideia de Round 6 é justamente fazer uma crítica ao capitalismo atual. Ou seja, não é só sobre matar por dinheiro, é sobre competir até o limite pela sobrevivência. Ou seja, isso quer dizer que mesmo sem as mortes, a gente vive versões mais suaves desse jogo todos os dias. O lance lá do pão e loteria no início da segunda temporada é muito claro, né, mano? O morador de rua tem que escolher entre o pão ou uma loteria. Ele vai justamente na loteria, cara, sendo que às vezes ele tava até passando fome. Ou seja, são essas pequenas ações que o Round 6 mostra ao decorrer das temporadas, mas que acontecem, querendo ou não, no mundo real. Talvez não nessa magnitude, né, de ter uma ilha onde várias pessoas estão lá dentro e tem VIPs mascarados. Isso daí eu não sei se existe, mas essas pequenas ações que eles tomam, com certeza tem. Agora, algo interessante é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar ainda de Round 6 nesse vídeo, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Round 6 e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. E tem mais, tá? Enquanto a desigualdade existir, os jogos sempre terão espaço para acontecer, seja na Coreia, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Agora, tem uma teoria que tem surgido dos fãs, eu já adianto para vocês que eu concordo, eu acho que isso vai acontecer e que é uma das melhores teorias que eu já vi até agora de Round 6, é que o In-ho, né, o frontman, ele vai aparecer no Round 6 americano, na nova série, cara. E vocês não fazem ideia dos argumentos dessa teoria, pois o final da terceira temporada deixou várias pontas soltas, e uma delas envolve o misterioso frontman, né, vivido pelo Lee Byung-hun, que mesmo depois de tudo que rolou, a história dele ainda é cercada de dúvidas. E a série até mostra alguns momentos do passado dele, né, como a relação com a família e o momento exato em que ele perdeu a humanidade ao participar dos jogos em 2015. Mas a série em nenhum momento aprofundou como que ele de fato se tornou frontman, né? Como se chegou um convite até ele, ou então se ele conversou diretamente com um dos organizadores, o que levou ele realmente a usar aquela máscara e comandar aqueles jogos. O que a gente viu não foi suficiente. Tem muito da história desse personagem que não foi contado ainda. E aí é que entra a teoria. Será que realmente o frontman, o In-ho, ele vai estar à frente novamente nesse Round 6 americano? Será que ele novamente vai ser o líder dos jogos, só que agora em solo americano? Porque a Coreia foi pros ares, né? A ilha foi explodida. Pois no fim da terceira temporada, o frontman presencia o sacrifício do Ji-hoon e parece finalmente entender o quão absurdo tudo aquilo é, né? Ele mostra um lado mais humano, que ele manda o dinheiro do Ji-hoon pra filha dele e salva o bebê da Jun-hee. E por isso, alguns acreditam que ele pendurou de vez as chuteiras, né, cara? Mas aí vem a cena final, porque antes dos créditos, ele observa uma mulher, né, da Cate Blanchett, jogando Dakiji com um homem, aquela brincadeira clássica de recrutamento. E a presença dela sugere que os jogos estão se espalhando e que ela pode estar reunindo jogadores para os jogos nos Estados Unidos, cara. E aí fica a pergunta, né? Será que realmente o frontman, ele vai continuar no Round 6 americano? Eu acho que vai, tá? Meu palpite quase 100% confirmado que ele vai aparecer em algum momento. Porque o frontman, ele pode muito bem virar um supervisor da versão americana. Afinal, depois de tudo que fez e ele viu, o In-ho pode muito bem reaparecer como chefe nos jogos americanos. Isso faria sentido, né? Já que ele passou anos acreditando que os jogos eram um mal necessário. E o spin-off poderia mostrar como ele começa a repensar esse sistema cruel, né? Talvez até reconhecendo que o Ji-hoon sempre teve razão. E é o que eu falei, se isso realmente acontecer, se tivesse arco destinado ao personagem do In-ho, que também a interpretação dele é absurda, né? É um ator que vale a pena retornar com ele novamente. Mas, cara, se realmente eles explorarem, sabe, o passado do In-ho, do frontman, vai ser um acerto muito grande. Porque ainda é um personagem com muitas camadas, com muitas perguntas, e eles precisam solucionar isso, velho. É uma grande ponta solta que a terceira temporada deixou, que é o passado
passado do personagem, né? Como que ele se tornou líder, o que levou realmente ele a fazer isso e o que fez ele mudar de ideia também. Pois mesmo que o spin-off tenha uma narrativa nova e independente, a presença do In-Ho pode servir como um elo emocional com a série original, né? Conectando as histórias de forma sutil. Porque, convenhamos, a pessoa que for assistir o Round 6 americano, ele vai querer ver um pouquinho do Round 6 original e dos personagens coreanos. Eles vão querer isso, os fãs vão querer. Alguém de Round 6 original tem que aparecer no americano. E eu acho que esse alguém é o In-Ho. Tá mais do que claro isso, cara. E outra teoria também dos fãs é que o In-Ho, ele pode retornar dos Estados Unidos como jogador, só que dessa vez com outro propósito. O Frontman, ele pode voltar como competidor com a missão de acabar com jogos por dentro, assim como o Ji-Hoon tentou fazer. Afinal, ele já venceu uma vez, ele tem experiência, inteligência e talvez até um plano, mas o desafio dele seria ainda mais complicado, porque ao contrário do Ji-Hoon, o In-Ho foi peça-chave na engrenagem dos jogos por anos. Ele não só sobreviveu, ele virou parte do problema. E pra virar herói, teria que enfrentar seus próprios erros e lutar contra tudo aquilo que ele acreditou. E seria uma história mais profunda, né, cheia de dilemas morais, mostrando o personagem tentando desconstruir a própria frieza para reencontrar a humanidade. Sendo que ainda tem um fato da série do Round 6 americano nem sequer ter sido confirmado ainda. A gente tá falando tudo isso aqui, que vai acontecer, quem vai aparecer, a gente nem sabe se de fato vai acontecer. Eu acho que vai, tá? É o que eu disse. Confirme. Quase 100% confirmado essa série aí. Só que mesmo assim faria total sentido que a nova série se inspirasse nos eventos da terceira temporada, abrindo espaço para algo novo sem esquecer das raízes da franquia, cara. Agora é claro que todo spin-off corre o risco de parecer forçado, mas o retorno do ator Lee Byung-hun, que já estrelou até filmes de Hollywood, né, como G.I. Joe, 7 Homens de um Destino, poderia ajudar o público a se conectar com a nova fase da história. Ele seria a ponte ideal entre a versão coreana e ocidental de Round 6. Mas e aí, vocês acreditam nessas teorias? Comentem embaixo as expectativas de vocês para esse novo Round 6 americano, que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!